Bom, Tapa Signo, parte 3. Conversa ao pé do ouvido, Tapa Signo, parte 3. Tema, o sexo. O suspiro da morte versus o poder do vril. Então, o que é que acontece? Um dos piores tapa-signos hoje, aliás, hoje pior do que sempre, é o sexo. O sexo foi degenerado ao máximo. O sexo foi de caminho de libertação a pior grade de aprisionamento. O sexo foi tornado de uma das coisas mais sagradas, mais sublimes e mais úteis no despertar. Foi transformado disso na coisa mais louca. O sexo, que já foi uma fonte de saúde, fonte de bem-estar, fonte de inteligência, tornou-se um meio de emburrecimento, de embrutecimento, de animalização, de degeneração em todas as esferas do ser. Eis aí um tapa-signo. Então, tudo que eu citei de bom refere-se ao signo da origem, as qualidades e as virtudes do espírito. Tudo de ruim refere-se ao símbolo da besta, o 666, o símbolo do pazu, o símbolo do aprisionamento. 666 é o símbolo do pazu. O pazu é o total contrário do homem de pedra, do ser liberto. Então, por que foi preciso degradar as coisas desse jeito? Na Atlântida, na época de Atlântida, os deuses estavam na Terra divididos em dois grupos, em uma guerra terrível. Os Atlantes brancos, os deuses libertadores, e os Atlantes morenos, os deuses aprisionadores liderados por Javé, que tinha, claro, outro nome na época. E a humanidade, consequentemente, estava dividida em dois grupos. Uns vivendo sob o pacto cultural criado pelos deuses traidores, e outro grupo vivendo sob o pacto de sangue, que era toda a orientação dos deuses libertadores. A grande diferença entre esses dois grupos, vamos dizer, no pacto cultural foi criado toda a cultura. Tudo que se chama de cultura foi criado no pacto cultural. O pacto cultural degradou todos os símbolos sagrados, principalmente o sexo. Isso era útil e plenamente de acordo com os planos de Jeová, para que a alma mergulhasse num labirinto tal, numa complexidade tal, que tivesse que se virar nos 30 e assim ir aperfeiçoando-se encarnação após a encarnação. O pacto cultural tem por objetivo degradar tudo, porque só no sofrimento é dito pela religião, pelo cristianismo então, que prega isso mais que tudo. É o sofrimento, é a dor, é a desgraça que faz o ser humano aperfeiçoar-se. A doutrina do cristianismo é sacrifício, é dor, é sangue, é sofrimento, porque é só nesse labirinto horroroso, é só vivendo, experienciando e dando sentido a esse circo dos horrores que a alma se aperfeiçoa, encarnação após a encarnação. Enquanto os espíritos querem distância dessa droga. Os espíritos não querem nem saber disso aqui. Os deuses libertadores têm horror a isso aqui, a esse sistema demiúrgico terrível. E o segundo grupo, então, o grupo que estava sob o pacto de sangue, sob a orientação dos deuses, enquanto o pacto cultural procura denegrir tudo, o pacto de sangue tenta preservar, manter e fazer que mais e mais seres despertem, se libertem, saiam desse sistema desgraçado. Então, o sexo, nos primórdios da humanidade, era uma das vias, ou melhor, a via mais importante de libertação. O livro de Belicena descreve 7 vias mais uma. Então, a pessoa pode dizer assim, não, então são 8, não, são 7 vias mais uma. Por quê? Porque desse grupo de 7, a pessoa pega uma delas e a via tântrica, a via do sexo. Outra pessoa pega a segunda via das 7 e mais o sexo, a 8ª via. E assim vai, cada pessoa escolhe entre um dos 7 e mais o sexo. O sexo era sacratíssimo. E também a maneira correta tornou-se secreta para que não se perdesse, porque se o pacto cultural tivesse êxito completo,
esse conhecimento, essa sabedoria desapareceria da Terra, e a Terra seria eternamente terra de Pazu, terra de alma. A fazenda perfeita para o Demiurgo e os séculos dele. Então, o que é que aconteceu? O tapa-signo, sexo, hoje. Então, veja só, a criança, quando sai daquela fase e dá de cara com a vida, depara-se pouco tempo depois com as energias e o impulso sexual. Por não ter uma orientação certa, a criança, normalmente, o adolescente mergulha na confusão e dá de cara com um mundo que oferece todo tipo de formas de encarar a sexualidade, e todas elas têm por via tornar o ser mais confuso e, com certeza, infeliz. Porque o sexo da maneira que é hoje não foi feito, ele não existe. O sexo da maneira que é hoje, ele não é para proporcionar liberdade, felicidade, enobrecimento e engrandecimento do ser. É para provocar o caos, a confusão e a morte. É para emburrecer, embrutecer, tirar a memória do espírito, a memória da liberdade e da origem, e mergulhar o cara no fatalismo. E o fatalismo é comer, transar e morrer. Comer, transar, envelhecer e morrer. E a vida do ser humano atualmente chegou num tal grau de degradação que um dos últimos prazeres sadios que o homem ainda tem é a sensação de defecar. Eu já ouvi muitos textos falando do prazer de defecar. Tal é o grau do ser humano hoje. A tal da felicidade virou uma coisa absurda. Então o tapa-signo é o homem, quando criança, a criança é ensinada que o sexo é pecado. Mas ela vai ser ao longo da vida, principalmente da fase de adolescência até a fase dos 25, bombardeada por ideias e símbolos sexuais que é para provocar uma miséria interna. Então imagine assim, primeiro lhe enfiam lá no mais fundo do seu ser que o diacho é pecado. E depois lhe bombardeiam com símbolos que lhe remetem ao sexo. Isso gera uma neurose, um conflito interno sem remédio. E a pessoa vai no mínimo perder aquela alegria, a chamada graça luciférica. Aquela alegria que se tem diante de qualquer adversidade. A partir daí a vida vai ser um horror. É a tal ponto de os chamados filmes infantis hoje está repleto de cena de sexo, cena subliminar de sexo. Não sei se alguém já viu o Shrek. O Shrek tem uma cena de sexo oral em um determinado momento. É um filme infantil e todos eles têm. Então a música, os filmes, os livros, as novelas, enfim, os símbolos que a gente vê na rua, a maioria dos símbolos remete à ideia do sexo. A pessoa olha e os olhos não estão vendo nada, quer dizer, não estão vendo nada demais. Mas a ideia que passa diretamente para o subconsciente, ela vai ativar o sistema límbico. A igreja, a cruz, o Cristo de braço aberto, tapa-signo, sexo, remete ao sexo. Eu citei num vídeo aí que o Cristo com os braços abertos, que tem no morro mais alto de cada cidade, é um símbolo sexual. E depois que eu gravei o vídeo, falei, pô, eu acho que eu falei bobagem. Por que eu disse isso? E depois dei de cara com um vídeo explicando essa questão. Remete ao sexo, o próprio o símbolo de salvação, o símbolo de salvação é um símbolo que remete à dor que o sexo da maneira que é praticado promove. O contrário disso é um poder, uma força, o vril. Então é assim, agora eu vou resumir, que o vídeo já está muito grande. Então, como não dá para falar mais, resumindo, eu citei aí que esse vídeo era sobre o vril versus droga, esqueci. Mas enfim, agora o contrário disso é o vril. E o que é o vril? Se a pessoa não tem orgasmo, se ele não derrama, se ele não passa por esse curto-circuito nos dois sistemas nervosos que provocam o orgasmo, se ele não derrama isso é canalizado da forma correta, isso se forma fonte de alegria, de rejuvenescimento, de saúde. Quando se tem orgasmo, se perde o máximo, o melhor que o corpo pode produzir. É a pedra dos filósofos. É o elixir da longa vida da alquimia. Então, quando se tem orgasmo, você joga seu vril, seu ki, seu chi, seu prana fora.
Mas, fora isso, há uma questão espiritual que essa é que é coisa. Os nossos átomos têm um poder, os nossos átomos são um motor. Então, o que que acontece? Cada átomo nosso é um campo eletromagnético de um poder terrível, gerando no centro dele um vácuo. Esse vácuo é dotado, por um lado, quando você está dominado pelo signo da dor, é dotado de um olhão de Javé. Ou seja, Deus está em cada átomo nosso. E o contrário disso, quando a pessoa se realinha com a origem, o contrário disso é o poder do espírito, é puro vril. Não dá nem para explicar aqui porque o vídeo já está longo demais. Mas enfim, o orgasmo é na verdade chamado de o suspiro da morte. A cada orgasmo se morre um pouco, a cada orgasmo se morre um pouco. Mas não só se morre, ele provoca problemas no cérebro. O orgasmo tem como resultado o prazer, e tirando o prazer, um mundo de prejuízo. O orgasmo cabe muito bem na questão que fala na Bíblia de trocar o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Com ele vai ser o vril, e o vril é uma coisa que não tem nem como explicar aqui agora. Mas esse é outro do tapsigno que eu citei. Sim, eu vou falar em outro, vou falar da questão a marca de Caim, o símbolo da origem, que a Bíblia a qual a Bíblia se refere na história de Caim. Bom, então esse fica por aqui.